Paulo Silva disse que vai me processar por ter falado que o advogado das Testemunhas de Jeová mentiu na Noruega. O Paulo Silva ele comentou no vídeo que eu fiz e disse o seguinte: qual é a mentira descarada que o advogado falou? Poste aqui que eu sou advogado do advogado e vou te processar por injúria, calúnia e difamação. Então eu respondi para ele. Nos comentários eu respondi o seguinte: quem falou que o representante da sociedade mentiu foi o Rolf Furuli. Vai lá e processa ele. Furuli explicou que foi desassociado da congregação por causa de desacordos religiosos, especificamente depois que ele criticou questões específicas ao enviar seu livro ao corpo governante. Furuli declarou: há pouco tempo, Jorgen Petersen comentou que isso depende da consciência de cada indivíduo. Isso não é verdade. É uma mentira descarada. É uma mentira descarada, disse Furuli. É uma mentira descarada. Se as testemunhas de Jeová foram praticadas, ou o que Jorgen Petersen descreveu, essa pessoa teria sido restaurada. Hoje ouvimos a alegação de que a desassociação é uma escolha pessoal e que os membros podem decidir se querem ou não associar-se a uma pessoa expulsa. Mas Furuli, que viveu na organização por décadas, refuta isso abertamente. Isso não é verdade. É uma mentira descarada. É uma mentira descarada. Se as testemunhas de Jeová foram praticadas o que alegam, essa pessoa teria sido restaurada, disse Rolf Furuli. Então, foi isso que eu respondi para o Paulo Silva. Paulo Silva então disse: eu reputo os papagaios de piratas bem piores que os piratas, porque repetem com suas alegações próprias como verdadeira a declaração de outrem, de terceiros, e devem ser ainda mais contundentemente repudiados e responsabilizados. O título do vídeo aqui deixa bem claro quanto a essa atitude. Quando você repete e endossa, então estará retificando e concordando, e deve responder por isso. Então eu respondi para o Paulo Silva: quem merece um processo e uma cadeia são esses velhos mentirosos do corpo governante, que separaram meus filhos de mim, esses anticristos e falsos profetas. Digo e provo. Paulo Silva diz: quer condenar as testemunhas de Jeová? Ok. Mas, para ser coerente, condene também a Bíblia e o próprio Jeová. A regra bíblica é clara: qualquer odiador de Deus não merece viver em sua bela terra. Ninguém é desassociado à toa. Alguma coisa tem que fazer de muito grave para ser desassociado. E sempre será algo contra Jeová e a Bíblia, direto ou indiretamente. Seja honesto, a Bíblia é muito clara, que não se trata de desassociar apenas de uma organização ou grupo de humanos, mas trata-se, na verdade, de se desassociar de Deus. Esse é o ponto-chave. Na segunda carta de João, especificamente em 2 João 1, 10 e 11, diz: se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebais em casa, nem o saudeis, pois quem o saúda participa das suas obras más. Então eu respondi o seguinte: a verdade é que o corpo governante não é Jeová Deus. A história mostra, sem sombra de dúvidas, que são falsos cristos e falsos profetas, e mentem em nome de Deus.
E com sua mentira, controlam a mente de seus seguidores e estimulam a destruir o convívio familiar e o contato com amigos. Paulo Silva então respondeu: o que me diz destes textos então? Como você os aplicaria? João, especificamente em 2 João 1, 10 e 11. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem o saudeis, pois quem o saúda participa das suas obras más. Esses versículos aconselham os cristãos a não receberem ou cumprimentarem aqueles que promovem doutrinas contrárias ao ensino de Cristo. Cristo mandou ensinar, fazer discípulos e batizar. O que você responde? Como sai desta? Ele diz também, 1 Coríntios 5,11: mas agora escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com o tal, nem ainda comais. Essa passagem aconselha os cristãos a não se associarem com aqueles que se dizem irmãos, mas que praticam comportamentos imorais ou prejudiciais. Então respondi o seguinte: o apóstolo João estava condenando os ensinos daqueles que afirmavam que Jesus não veio em carne. Então esse tipo de pessoas não era para ser aceito nas casas, onde os irmãos se reuniam para adorar a Deus. Não era para cumprimentar com o ósculo santo e nem para comer o pão e beber o vinho na ceia do Senhor com tais pessoas que negavam que Jesus veio em carne. Então Paulo Silva disse: a interpretação não é livre para cada um entender como quiser e convier. O apóstolo João foi genérico, geral, usando uma palavra abrangente, a saber, doutrina. Doutrina é um conjunto de princípios, ensinamentos ou crenças que formam base de um sistema de pensamento. Então eu respondi: se associar é uma coisa e falar com uma pessoa é outra. Eu não me associo com espírita, mas falo normalmente com eles. Então veja bem, e qual foi o motivo da minha saída da torre de vigia? Foi porque eu cometi um pecado grave contra Jeová, contra Jesus? Não, o motivo da minha saída foi simplesmente porque eu discordei do falso ensino da geração de 1914 que não passaria. Esse foi o motivo da minha saída. Dizer que aquele ensino era falso, que não tinha base na Bíblia. Era um ensino de homens, era um ensino de falsos profetas. Porque quando eu me batizei em 80, o ensino era que a geração de 1914 não passaria sem ver o fim. Que o fim aconteceria antes de terminar o século XX. Até diziam, baseado no Salmo 90, verso 10, que uma geração seria de 70 ou 80 anos. Portanto, contando de 1914, 80 anos se completou em 1994. E eu saí em 1993, faltando um ano para completar os 80 anos. Eu saí porque eu já tinha certeza de que aquele ensino era falso. Então eu saí. Então foi esse o motivo da minha saída. E no caso que ele cita lá de João, a própria torre de vigia já explicou, 2 João 10 e 11, já explicou que ali se trata de pessoas que não aceitam que Jesus veio em carne, que tem um ensino contrário ao que foi ensinado pelos apóstolos. E esse não foi o meu caso. Então, o que esse senhor, Paulo Silva, está dizendo é totalmente contrário ao que a Bíblia diz. Então ele diz que vai me processar, né, por calúnia, difamação, né? Deixa eu ver bem aqui como é que ele falou. Diz que vai me processar por injúria, calúnia e difamação. Portanto, pode processar. Processe, que eu estou preparado para mostrar todas as mentiras dessa organização.
e mostrar o que fizeram com a minha família e o que fazem com muitas famílias em toda a terra. Porque, segundo a estatística, cerca de 70 mil pessoas saem todo ano dessa organização. 70 mil pessoas. Agora já imaginou essas 70 mil pessoas sendo ostracizadas pela própria família? Todo ano, 70 mil pessoas saem dessa organização. Então essa organização é uma organização de falso profeta, de falso Cristo. Eu digo e tenho como provar. Pode processar, seu Paulo, que eu estou pronto para enfrentar o seu processo, viu?